Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar sobre os livros que eu li no mês passado, no mês de janeiro. Se você quiser me acompanhar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. O mês de janeiro, primeiro mês do ano, já acabou e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu andei lendo por aqui. Então, como eu sempre aviso para vocês, livros que eu li pelo Kindle, eu deixo a imagem para mostrar para vocês e os livros físicos mostro também. E eu comecei o ano lendo um romance vitoriano, um clássico maravilhoso, este aqui, A Inquilina de Whitefield Hall, da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë. Esse livro aqui foi publicado em 1848. Foi o segundo livro dessa autora, ela escreveu apenas 2 livros e é um livro maravilhoso. Todos os livros que eu já li das irmãs Brontë até o momento são incríveis. Eu aconselho a todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer. A escrita dessas 3 irmãs vale muito a pena. É um livro que me encantou. Eu havia lido já o outro livro dela, que foi Agnes Grey. Gostei bastante. Eu percebo muito que entre as 3 irmãs dos livros que eu já li, ainda falta ler alguns livros da Charlotte Brontë, mas entre a Emily, a Charlotte e a Anne, eu percebo que na escrita da Anne, ela sempre teve uma característica um pouco mais crítica quanto à sociedade, como a sociedade funcionava, principalmente para as mulheres daquela época, uma época vitoriana na Inglaterra, onde as mulheres tinham muito pouco direito a qualquer coisa que fosse além das coisas que as mulheres deveriam fazer, como, por exemplo, uma mulher que estava casada, ela não tinha, por exemplo, direito de ter a sua vida individual, mesmo que fosse um casamento abusivo, um casamento infeliz, ela não tinha direito de tentar outras coisas para poder viver, para poder aguentar ali a vida. Então as mulheres acabavam se sujeitando a passar por coisas bem difíceis. E a gente vê que por mais que a Anne Brontë, pelo pouco que eu sei da vida delas, eu ainda pretendo ler alguma biografia das irmãs Brontë, mas eu sei que a vida delas foi uma vida bem reclusa também, sobre o poder do pai. Então, mesmo assim, mesmo de onde ela ficava, de onde elas viveram, elas tinham essa visão de mundo, de que as coisas não deveriam ser daquela maneira. Então, isso eu admiro muito na escrita, na literatura dessas irmãs. E com a Anne Brontë é isso, eu sinto muito essa parte crítica na escrita e como sabia escrever bem. Esse livro é incrível. Temos aqui então nessa história uma personagem, uma mulher chamada Ellen, que num determinado momento ela se muda para uma mansão elizabetana chamada Whitefield Hall, e ela se muda para lá com o seu filho, que tem por volta ali de 5, 6 anos de idade, e ela passa a ter uma vida muito reclusa. Ela chega com as vestes de uma viúva, então, para aquela vizinhança ali daquela região, uma viúva acabou de se mudar para lá com o seu filho pequeno e mais uma outra pessoa, uma outra mulher que lhe auxilia ali no dia a dia com a criança e nos afazeres da casa. E com o passar do tempo, a vizinhança, que para aquela época é muito bem retratado nos livros das irmãs Brontë, é uma vizinhança curiosa. Naquela época ainda, 1800 e pouco, as pessoas gostavam de saber da vida dos outros. Nossa, que diferença para hoje em dia. Sim, as pessoas continuam querendo saber da vida das outras pessoas, mas estamos falando aqui dessa história, e aquele vilarejo, aquelas pessoas da vizinhança tinham curiosidade de dar as boas-vindas àquela senhora que acabava de se mudar e saber um pouco da vida dela, introduzi-la na sociedade, enfim. E aos poucos as pessoas foram conhecendo um pouco da vida da Ellen. Porém, a Ellen, né, a nossa protagonista, ela é uma mulher muito reservada, ela não costumava falar do passado dela. Ela tinha uma personalidade forte e não falava do passado dela de forma alguma. As pessoas achavam ela até meio estranha, meio talvez egoísta. Porém, com o tempo, ela acaba conhecendo um jovem chamado Gilbert, que
junto com a sua família, acaba se aproximando da Ellen e do seu filho, e ele acaba se interessando pela Ellen, porém ela sempre com o seu distanciamento ali com ele. Até que, num dado momento ali da história, algumas pessoas ali começam a falar mal da Ellen. E inventam histórias ali sobre ela, não se sabe se é verdade, se não é. Enfim, ela começa a se sentir muito mal. O Gilbert, por enquanto, ele é o melhor amigo que ela tem ali naquela localidade. E ela se sente ali meio perdida, ela não sabe direito o que fazer. E ela um dia acaba falando para o Gilbert que um dia ela vai acabar contando sua história para ele. E no decorrer da história a gente começa a descobrir que é um livro que, olha só, 1848 quando foi publicado, um livro escrito por uma mulher, falando de uma mulher que passa por um casamento abusivo. O retrato de uma sociedade antiga que até hoje, infelizmente, acaba acontecendo. Mulheres que acabam sendo sujeitadas a situações muito complicadas com seus maridos. E este livro, escrito por Anne Brontë, é exatamente isso. É o retrato de uma mulher que precisou sair de sua casa com seu filho para que não acontecessem coisas complicadas ali, mais do que já estavam em sua vida. É um livro muito crítico, com certeza. E você pensar ali, como eu disse, a Anne Brontë, ela tinha uma vida mais reclusa também. O pai dela ele tomava ali conta da situação porque a tradição mandava e a cultura da época era assim, mas você vê o quanto ela tinha uma visão para frente. Aliás, as 3 irmãs tinham, e ela deixa isso muito claro nesse livro aqui. Ela fala muito, então, sobre o caso específico, obviamente, dessa personagem, mas que é o reflexo ali, o retrato de várias e várias mulheres da época que tinham ali o seu casamento que era por muitas vezes arranjado, que era muitas vezes por conta de dinheiro, e onde as mulheres não eram felizes, nem os homens, porque eles se casavam ali também por conta de dinheiro e acabavam seguindo rumos complicados na vida, eram infelizes também, e enfim, criavam-se famílias infelizes, infelizmente. E aqui nessa história a gente tem isso, a gente tem esse retrato da era vitoriana de como eram os casamentos para algumas mulheres. Claro, a gente não pode dizer que isso era generalizado, obviamente. Existiam pessoas felizes também, que acabavam tendo uma sorte de ter um bom casamento, mas muitos eram assim também. Então, foi um livro que eu gostei muito, eu recomendo bastante. Foi dos livros que eu tenho físico aqui das Irmãs Brontë, só falta um, preciso adquirir mais 2 ali que são da Charlotte. E tenho como meta esse ano aí de ler todos os livros das Irmãs Brontë, finalizar aí o que eu comecei no ano passado. Então, foi leitura que eu gostei demais agora em janeiro. Segundo livro lido no mês de janeiro foi esse aqui, eu li pelo Kindle, Arrastados, da jornalista, investigativa e escritora Daniela Arbex. Eu já havia tido um primeiro contato com os livros da Daniela através de O Holocausto Brasileiro. Eu li no ano passado e eu gostei demais da escrita da Daniela Arbex. Eu não costumo ler muito não ficção, porém eu adoro ler os livros da Daniela porque ela realmente sabe escrever. Ela consegue transmitir pra gente o que se passou ali de fato com muita delicadeza, com muita sensibilidade. E ela fala neste livro, Arrastados, sobre a barragem, a B1, lá em Brumadinho, que rompeu, levando a vida de muitas pessoas. Eu vou ler só um pedacinho da sinopse mesmo do livro, para ter um pouco mais de precisão aqui dos detalhes para passar para vocês. Aqui fala, o dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos, a B1, barragem desativada da mina do Córrego do Feijão, explorada pela mineradora Vale, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, rompeu. Seu rastro de lama, rejeitos de minério e destruição se estendeu por mais de 300 quilômetros, levando torres de transmissão, trens de carga, postes, casas, árvores, animais e, na contagem oficial da tragédia, a vida de 270 pessoas, ou 272, incluindo as gestantes que estavam ali.
A Daniela se deslocou até Brumadinho, ela acompanhou ali de perto o que realmente aconteceu. Então ela entrevistou familiares de vítimas, entrevistou sobreviventes, falou com as pessoas que ajudaram naquele momento tão difícil. Então ela entrevistou policiais, bombeiros, médicos, enfim. Ela fez um belo apanhado de tudo o que aconteceu e passa pra gente nesse livro, que é tão bem escrito, como eu sempre penso e falo para quem eu recomendo os livros da Daniela. Ela não é uma pessoa que escreve de forma apelativa, muito pelo contrário. Ela tem uma delicadeza, ela tem todo um respeito para com aquela história. E tem gente que fala, nossa, mas ficar lendo livro de tragédia, nossa, tem tantas outras coisas para se ler. Com certeza tem, realmente. Gostaria que tivesse menos livros até sobre tragédias, porque isso significaria que não existiram. Mas eu acho muito válido e importante um trabalho como esse da Daniela, que não deixa ser esquecido coisas como essa. É uma maneira, assim, de que a gente se lembre do que aconteceu para que isso não aconteça novamente. Então, eu acho os livros da Daniela Arbex uma experiência muito, muito necessária. Óbvio, cada um tem o seu tempo, cada um vai ler se quiser, obviamente, mas se tiver oportunidade, se tiver ali com vontade de conhecer algumas coisas mas sem aquela visão lá do jornalismo apelativo que a gente vê na televisão sempre, sabe? Os livros da Daniela Arbex são isso. São livros que mostram pra gente o que de fato aconteceu, a visão dos familiares, a visão do que foi ali, mas de uma forma muito delicada. Então você se emociona, claro, não tem como não se emocionar, né, uma história dessas, mas vale demais a pena. E o terceiro livro lido nesse mês de janeiro foi este aqui, O Astronauta, de Jaroslav Kalfar. Um livro muito legal, bem diferentão do que eu já li. Ele conta a história de um astronauta, um professor de astrofísica que foi convidado por um senador da República Tcheca, o seu país, a fazer uma viagem espacial para colher um pouco de uma amostra de uma certa poeira cósmica que está tomando o céu do nosso planeta Terra. Então, ele aceita, o nosso protagonista, Jakub Prochaska, ele aceita essa missão e vai para o espaço para colher essa amostra e lá mesmo tentar descobrir o que ela é, se ela é nociva, o que pode acarretar de perigo para a humanidade. E é uma missão que pode demorar ali uns 8 meses, mais ou menos. O Jakub, ele é casado com a Lenka, então ele deixa a esposa aqui e vai para essa missão, que está aos olhos do planeta todo, afinal de contas, né, a gente vai descobrir através da capacidade dele se o planeta está correndo algum tipo de perigo. E no decorrer do tempo ali, os dias, os meses vão se passando, ele percebe que a solidão ali, ele vai sozinho para essa missão, não é uma coisa tão simples. Ele tem ali a sua regra diária de exercícios, de alimentação, existem momentos já marcados para que ele possa conversar com a sua esposa em chamada de vídeo, que acalenta um pouco o coração dele, não o deixa tão sozinho. Ele tem entrevistas que são marcadas com pessoas aqui com os espectadores que ficam querendo, né, falar com o astronauta que está ali à vista do mundo inteiro. E é até engraçado algumas partes ali, porque ele critica bastante, por exemplo, eu tenho que comer tal coisa que é feita pelo patrocinador da missão. Eu tenho que usar tal coisa que é feito pelo patrocinador da missão. Então ele faz uma certa crítica ali a isso, né? Toda essa publicidade. E num determinado momento acontece uma situação ali com ele que o deixa muito chateado, muito triste, deixa deprimido. E a solidão ali, com mais esse problema que aconteceu, começa a deixar um pouco desanimado ali na missão e, de repente, aparece dentro da nave dele um visitante inusitado, uma aranha alienígena. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aranha aqui, cheia de olhos, boca, dentes amarelos, mas que a gente não consegue definir, saber certinho se é uma alucinação ou se realmente é um alienígena.
Fato é que eles acabam se tornando companheiros ali naqueles momentos e a aranha quer conhecer um pouco mais sobre a humanidade, então existem ali vários diálogos interessantes e até engraçados também entre esses dois personagens, e através de flashbacks a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a vida do Jacob. Então ele vai falar desde a sua infância, a sua vida com os seus pais, com os seus avós, o seu casamento com a Lenka, sobre a política local da República Tcheca, enfim, vão falando sobre várias coisas ali que torna o livro um livro muito reflexivo, um livro até filosófico, que fala sobre amor, amizade, sobre o relacionamento entre as pessoas. Então é um livro muito interessante, me surpreendeu justamente por ele não ser tão focado na ficção científica e sim nessa questão aí da reflexão sobre a vida. Então, livro que eu gostei muito, recomendo a leitura. Quarto livro lido, também pelo Kindle, O Lobisomem da Vila Mariana, do autor Francisco Scatolin, livro que eu curti demais, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Um livro que eu gostei muito, eu tenho procurado muito conhecer autores nacionais aqui que falem sobre suspense, mistério e terror, e eu fico muito feliz quando aparece um livro aí que eu gosto, e foi a experiência que eu tive com este livro. Então ele conta, obviamente, uma história de lobisomem, ele conta que existe um lobisomem numa cidadezinha chamada Piedade, mais precisamente num sítio chamado São João. E lá existe um grupo de 5 amigos que estão para inaugurar um clube que eles chamam de Grêmio Valente. Então, eles vão até esse sítio São João, que pertence a um dos garotos, a família de um dos garotos, e vão à noite ali, de repente acontece uma coisa que eles nunca imaginaram que fosse acontecer na vida deles. Um dos meninos acaba sendo atacado por uma fera enorme e acaba morrendo. Isso vira um trauma tanto para a cidade quanto principalmente para essas crianças que passaram por aquilo. Passam-se 20 anos dessa tragédia que marcou demais a vida desses garotos. Cada um seguiu a sua vida, alguns ficaram em Piedade, outros foram para a cidade grande, para São Paulo, e alguns tiveram sucesso na vida, outros não. E num determinado momento a fera volta, a fera está de volta. E por conta disso, essa amizade que eles tinham perdido, aquele vínculo de amizade que eles tinham quando crianças, foi perdido. E eles se veem na necessidade de se unirem novamente, porque eles já têm uma experiência com aquela situação, eles conhecem o lobo e eles precisam agir para que não aconteça novamente o que aconteceu no passado. E é muito legal porque a história é muito... tem toda essa temática do lobisomem, do jeito que a gente gosta, mas ele tem a questão da atualidade. O lobisomem dessa vez, ele não está lá na cidade pequena, e sim na cidade de São Paulo, numa cidade grande. Então você imagina ali como seria uma situação dessa, né? Você está ali numa cidade grande, vivendo a vida e de repente um lobisomem aparece. Então achei muito legal. O pano de fundo da história toda é muito bom, muito bacana. Livro que eu recomendo, ele está no Kindle, então dá para você comprar, caso você não tenha o aparelho, você pode ler pelo aplicativo Kindle no seu celular mesmo, então dá para ler. Ele está no Kindle Unlimited também, que eu li por ele, mas se você quiser comprar para ler também, dá para comprar. Leitura que vale muito a pena, conhecer autor nacional, atual, vale a pena, então recomendo bastante aí essa história. E o quinto e último livro que eu li agora no mês de janeiro, na verdade não era um livro que eu pretendia ler agora em janeiro, eu já tinha uma outra leitura encaminhada que eu parei um pouco, porque eu acabei escolhendo esse livro. Eu estou falando de Todo Dia, a Mesma Noite, também da escritora Daniela Arbex. E por que eu escolhi este momento para ler este livro? Estamos completando agora uma década da tragédia que aconteceu em Santa Maria, no sul do nosso país, que foi o incêndio da Boate Kiss. No dia 27 de janeiro agora, completou-se 10 anos dessa tragédia que não pode ser esquecida de forma alguma. Infelizmente, hoje, no ano de 2023, não tem ninguém preso por essa tragédia, os culpados não estão presos até hoje, até a data de hoje. E isso é muito, muito triste. Posso falar para vocês que eu acho que
eu fiquei pensando todos os livros que eu já li até hoje, esse foi o livro mais difícil de ler. Muito, muito, muito emocionante, muito chocante, muito, muito pesado. Porém, volto a falar aqui, mas vou ficar lendo tragédia. Não é questão de gostar de ler uma tragédia. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente se sente feliz com aquilo. E não é um sentimento de felicidade porque aconteceu uma tragédia, mas sim é o fator de realmente não se deixar esquecer coisas desse tipo. O que aconteceu ali em Santa Maria foi uma coisa gravíssima. Foi uma coisa assim que não dá para aceitar o que aconteceu ali. No dia 27 de janeiro de 2013, muitos jovens foram até aquela boate, que era uma das boates mais badaladas da cidade. A gente está falando de Santa Maria, que é uma cidade universitária. Eu não tenho certeza agora do número, mas eu não sei se são 6 ou mais universidades que tem ali. Então, é uma cidade muito viva, muito cheia de vida, vamos dizer assim, porque tem muitos jovens ali que vão para lá, ou que moram na região, ou que vieram de outras localidades para tentar realizar o seu sonho. E como todos os jovens, eles querem se divertir. E o que tinha ali na cidade, uma das boates que poderiam proporcionar essa alegria de poder encontrar os amigos, dançar, paquerar, fazer qualquer coisa ali, era a Kiss. Só que essa boate, ela não poderia estar aberta. Ela inaugurou em 2009 e até 2013, ela nunca teve um momento em que ela estava 100% legalizada para estar aberta. Havia muitas e muitas irregularidades que a gente conhece através do livro, que mostram pra gente que, infelizmente, existiram culpados ali. A situação poderia não ter acontecido. É uma tragédia que, sim, poderia ter sido evitada. Então, ali você, falando assim, muito por cima, você vê que ela não tinha alvará de que ela estava 100% equipada para em casos de incêndio, entre outras e outras irregularidades. A boate ela tinha somente uma entrada, que era a entrada e a saída do público. Ela não tinha mais nenhuma outra saída de emergência. Então, num caso como esses, como aconteceu ali, muitas vidas poderiam não ter sido perdidas se tivesse uma saída de incêndio. Então, falando brevemente ali o que aconteceu, foi uma festa universitária que foi feita ali na Boate Kiss. Então, o pessoal de agronomia ali daquela área, eles montaram uma festa chamada Aglomerados, que seria na Boate Kiss. A boate, ela tinha permissão capacidade, vamos dizer assim, de abrigar até 691 pessoas ali na boate. Naquela noite, havia mais de 1.000 pessoas. Então, já começa errado. 2 bandas iriam tocar nessa noite. Então, teve a apresentação da primeira banda e teve a apresentação da segunda banda. Essa segunda banda, que já estava tocando já mais no meio da noite ali, depois das 2 da manhã, quase chegando para as 3 horas, a boate lotada, como eu disse, tinha mais de 1.000 pessoas ali dentro, ela não tinha capacidade para tudo isso. Dos integrantes da banda pega um artefato de fogos de artifício e, para agitar o pessoal ali, acende ali, e esse fogo acaba pegando na espuma que estava sobre o teto da boate, que era para amenizar o barulho, porque a boate estava tendo muitas reclamações de barulho da vizinhança. Então, o que o dono da boate acabou fazendo? Ele tentou vedar o máximo do barulho, colocando espuma tanto nas paredes quanto no teto, mas ele colocou uma espuma que ele não sabia nem se ele podia usar aquilo lá, se era inflamável, se não era, ele usou. E aí, obviamente, pegou o fogo, né? Então, todas aquelas pessoas ficaram desesperadas, eles tentaram usar o extintor de incêndio, que não estava funcionando, ou seja, nem o extintor estava adequado para lá. As pessoas começaram a tentar se dirigir para a porta de saída, que era a única que tinha, e pela falta de comunicação ali na boate, naquele momento, os seguranças acabaram fechando a porta, falando que só ia sair se pagasse a comanda, até que ele percebeu as pessoas gritando que era fogo, e aí
liberou e algumas pessoas conseguiram sair, porém a fumaça que estava ali dentro, aquela fumaça preta, era muito tóxica. Então, ao mesmo tempo, ali foi tudo muito rápido, as luzes se apagaram, o pânico tomou conta das pessoas. E, infelizmente, muitas vidas, 242 vidas foram perdidas ali. Então, ali você tem muitos detalhes ali do que aconteceu. Foi constatado que esse gás, dessa fumaça tóxica, nessa espuma especificamente que foi utilizada ali, ela liberava cianeto, que é um veneno fortíssimo, inclusive o que foi usado nas câmaras de gás em Auschwitz na Segunda Guerra. Então, olha que situação horrível, essas pessoas não sabiam o risco que elas estavam correndo ali. E, de certa forma, existia alguém que acabava assinando a autorização para que a boate estivesse em funcionamento. Então é muito, muito, muito revoltante saber que existem tantos envolvidos nessa tragédia e nenhum ainda foi feito justiça, não está preso. No início da investigação, a polícia local ali conseguiu marcar 28 pessoas que estariam envolvidas ali por toda a falha que aconteceu, mas quando chegou para o Ministério Público, eles acabaram focando somente nos principais ali e ficaram 4 pessoas apenas para que fossem julgadas, que são 2 integrantes da banda e 2 pessoas que eram donas ali da boate. Então, é muito revoltante, realmente. Você tem ali no livro o depoimento das famílias. A Daniela Arbex, ela tem um cuidado, um respeito muito, muito grande com a história. Então, você não vai ler um livro como se você estivesse vendo a reportagem do jornal na televisão, no jornal físico, que seja, que às vezes é muito apelativa. Mas sim com toda aquela delicadeza que ela sabe escrever. Ela é uma das pessoas mais competentes, eu acho, para escrever esse tipo de história. História que existe, faz parte da história do nosso país e que não pode ser esquecida, porque para que não aconteça de novo. Eu sou mãe, a minha filha está quase entrando na adolescência, eu sei que futuramente ela vai querer frequentar boates também. E isso me preocupa muito, porque será que vai estar tudo legalizado? Será que ela não vai estar correndo risco nenhum? É muito complicado. Então você fala, mas nossa, só aconteceu isso, né? É difícil acontecer, não é difícil. Na Argentina teve um caso muito, muito semelhante, de uma boate também que não estava totalmente regulamentada, não tinha saídas de incêndio, e uma banda também usou fogos de artifício lá dentro e acabou vitimizando, não sei se chegou a 200, mas foi umas 190 pessoas também. Então, são coisas ali que, se a justiça realmente impor com severidade regulamentos de segurança, principalmente contra incêndio, para esses locais e tantos outros restaurantes e outros locais de convívio do público, eu acho que muitas tragédias podem ser evitadas. É por isso que eu acho tão importante livros desses serem lidos, para que isso não se repita. A gente tendo conhecimento e a gente falando sobre isso, é que as coisas podem tentar andar. Então ali a gente tem depoimentos também dos pais, de como foram os últimos dias que eles conviveram com seus filhos. Eles acabaram se unindo, fazendo uma associação de pais para que isso não fosse esquecido lá em Santa Maria. E são relatos ali realmente muito comoventes. A gente se põe na pele desses pais, desses irmãos, desses amigos que tiveram suas perdas. Então, acabei passando essa leitura na frente, sim, por conta disso. Queria assistir a minissérie que a Netflix colocou agora pra gente assistir também, que é baseado no livro da Daniela Arbex. É uma dramatização que é muito, muito fiel ao livro e é muito emocionante. Então, realmente você tem que estar até preparado psicologicamente para assistir a série, porque é muito, muito, muito triste. Então, eu queria assistir, preferi ler primeiro o livro para ter todo o conhecimento ali pelas palavras da própria Daniela, e aí assistir com mais atenção. E hoje eu conheço um pouco mais sobre essa história, que realmente eu torço do fundo do meu coração para que
seja feita a justiça para esses pais, porque infelizmente para esses filhos já não tem mais chance, mas que esses pais tenham um pouquinho de calma no coração, né, para que essa justiça seja feita. Então, esses foram os livros aí de janeiro que eu li. E me conta também aí que vocês leram, se vocês já leram alguns desses, se estavam pretendendo ler alguns desses livros aí, eu quero saber também. E se você gostou desse vídeo, eu peço já que deixe o seu like, se inscreve no canal, divulga para os seus amigos, que isso ajuda muito no meu trabalho. E a gente se vê no próximo. Até mais!